Bem com o Pão. Voltamos, irmãos, aqui para o terceiro bloco do programa de hoje, o do De Bem com o Pão, conversando aqui com o Éder e com a Paula, de Dois Irmãos. E nós estamos aqui trazendo muitas novidades para você, né? Sobre os materiais e também sobre o testemunho, de como esse casal aqui veio para o Senhor, como cada um foi se alimentando e tendo esse processo. Hoje estão aí, né? Buscando cada vez mais, ligados cada vez mais na videira e trazendo esse testemunho para vocês dos materiais que ajudaram nesse crescimento da vida deles. E aqui o testemunho do Éder e da Paula é dessa vivência de estar nas ministrações, estar recebendo todos os dias as ministrações ali ao vivo, né? Então tá aí. Paula, o que tu conta um pouquinho para nós? Sempre pega o Éder primeiro, agora vamos inverter no último bloco, pegar a Paula um pouquinho primeiro. O que tu conta um pouquinho para nós mais sobre os materiais que tu está lendo? Você tem alguma experiência para partilhar com a gente aí com relação aos materiais que tu está lendo, ouvindo, vendo? Ou com algum material que tu já, pelo trabalho mesmo da livraria, né, já levou e viu o testemunho que as pessoas trouxeram para ti aí, tu trazer aquilo que tu sente no coração para nós. Amém. Compartilho então do Esposa em Modelação, né? Que é o livro assim que eu mais vendi também, o livro que eu mais vi experiências, né? E o livro assim que me toca muito, né? Porque ali tem instruções muito fortes, né? Porque muitas vezes a gente entra dentro de um casamento, né? A gente nem sabe a posição que é, né? A gente entra no casamento para ser feliz, né? Para o outro suprir a gente, né? E a gente vê que ali a instrução é totalmente ao contrário do que a gente tem a ideia do que é, né? E assim, Deus, ele faz muitas coisas e mostra pra gente, né, qual é a posição do marido, da esposa, né, o que a gente deve fazer, né, a gente deve orar pelo marido, né, a mulher, principalmente, ela tá no lar, né, ela deve orar pelo marido, ela deve interceder, né, ela deve estar na posição certa de submissão, né, e é um material, assim, que eu creio assim que restaura muitos casamentos, né? Quem lê e quem ouve a ministração, né, é restaurado assim, porque não tem como dizer que tem alguma coisa que não tá certo, que não vai dar certo, né? Porque a gente colocando em prática aquilo ali funciona, né? A gente sabe, a gente tem experiências, né, que quando a gente coloca em prática, Deus, ele arruma, né? Ele faz porque Deus, ele quer que a gente ouça e pratique, né? E esse material, assim, eu vejo que é um manancial, assim, para restaurar todos os casamentos, né? Assim, se a gente for ler ele, né? Eu sempre compartilho muito, né, em casa que dos temperamentos, né? Muitas vezes, assim, a gente começa, né? A gente não termina, né, de ler os materiais, né? Mas Deus, ele diz, né, que a gente tem que começar e ler ele até o final, né? Para que Deus venha fazer aquela obra, né? Porque Deus, ele quer restaurar nosso casamento. Primeiramente, nosso casamento com Cristo, né? Que a gente tá muito falho, né? Como esposas de Cristo. E eu vejo, assim, que, né? Quando eu casei, né? Eu comprei o Esposa em Modelação, né? E quando eu comecei a ler, assim, eu pensava, como assim, né? De que jeito, né? Não pode ser verdade, né? E eu lembro que minha mãe sempre falava, não, quando tu casar, tu tem que mandar, tu tem que crescer, tu tem que ter teu emprego, teu dinheiro, teu isso, né? E a primeira coisa que, quando eu fui fazer terapia, era com a irmã Jaque, né? Era que eu deveria entregar o meu dinheiro pro meu marido, né? Que ele governaria, né? Que Deus honraria, assim, né? E que essa era a direção do Senhor, né? Que não deveria ser eu que administrasse o meu dinheiro, né? E aquilo ali, quando eu saí da terapia, eu saí, assim, meio fora do foco, né? Assim, eu pensava, mas como? Minha mãe sempre falou o contrário, né? E quando eu toquei o livro que eu li, que eu meditei nos versículos, Deus rompeu, né? Porque eu criei naquilo ali e eu comecei a obedecer, né? Então eu vejo que como é, né, um material, quando a gente lê, quando a gente toca, quando a gente medita, Deus, ele rompe, né, dentro da gente, porque a gente tem muitas fortalezas que a gente traz do mundo, de casa, né, que, a minha mãe fazia assim, eu vou fazer também. Não, mas Deus não quer que eu faça assim, Deus quer que eu faça como está escrito no livro, Esposa em Modelação, né? Amém. Que bênção! Então tá aí, como a palavra de Deus, quando é trazida para nós, e esses livros têm isso, né? Para o pessoal ver que tem realmente essa busca dentro desse material, dessa seleção de versículos, e que esses livros devem ser lidos acompanhados da palavra de Deus. Por isso que nos livros, cada página você encontra lá os versículos. Olha, às vezes tem páginas que tem mais de um versículo, né? Para você ir podendo acompanhar, buscar, ver ali a procedência,
a fonte do que está sendo trazido ali para você, né? E assim, hoje, que nem disse o Éder, já tem também muitos CDs que estão em áudio, isso aí para a gente poder também buscar. O que eu me lembro agora aqui, A Injustiça da Parte de Deus, que fala da rejeição, que nós também temos o livro Rejeição, Dor Curável, né? Que tem tanto no livro como tem agora em CD, né? Aí também a gente tem essas maravilhas para poder... Era um livro que muitas vezes as pessoas demoravam para ler, porque é um dos que a gente tem mais encorpado um pouquinho, assim, né? E é um assunto que, quando tu lê, dá sono, dá distração, né? Porque o livro está ali. E às vezes o áudio ajuda, né? Imagina você estar começando a ler, mas eu li, mas eu achei que estava distraído. Então agora no caminho para o trabalho, põe o áudio no carro. Agora vai fazer... Põe o áudio lá também no fone de ouvido. Ah, mas eu tenho que cuidar dos afazeres da casa. Põe o áudio para ouvir e continua recebendo aquela administração para atentar mais, né? Então você recebe de duas formas. Maravilhosa estratégia, né? Não só para quem não tem, que nem o Éder, não, eu tenho dificuldade de ler, mas eu acabo escutando, vendo, participando das ministrações. Que tal se você ler e escutar? Mas aí sim, né? Reforça o estudo que está aí. Éder, quem mais tu traz para nós aí do material que está estudando? Vai estar lendo aí o material O Bem e Imitação da Vida? Amém. A gente iniciou esse material, né? Faz um mês também, né? E a gente fez um propósito de ler um pouco cada dia, né? Mas, como a gente é natural ainda, né? A gente é carnal ainda, né? A gente acabou deixando de lado um pouco, né? Mas assim, já foi bastante coisas assim reveladas para nós, né? No caso também, que me chamou bastante atenção foi da rebelião, né? Que fala nesse livro O Bem e a Imitação da Vida, né? Que quando eu não faço as coisas que Deus já me instruiu, né? Na palavra, em outros materiais, nas ministrações, quando eu não faço, né? E eu sou consciente de que eu recebi uma instrução de tal coisa e eu não pratico aquilo ali, eu estou sendo rebelde, né? Eu estou sendo, como a palavra diz, né, feiticeiro, né? E eu tinha como, porque a palavra diz, né, o pecado da feitiçaria é como idolatria, uma coisa assim, não me lembro agora, né? Então assim, e eu vejo, né, eu achava que feitiçaria para mim no caso era só macumba e coisa assim, né? Mas então o próprio Deus me coloca no mesmo nível que essas outras pessoas, né, que praticam essas outras coisas, porque ele fala, né, o pecado da rebelião é a mesma coisa que a feitiçaria, né? Então, e isso me mostrou, me iluminou muito, né? E ainda está me iluminando porque muitas coisas eu faço, né, errado com a palavra do Senhor. Assim como eu no começo também da nossa vinda até o Senhor, né? Eu não me lembro que título tinha naquela época, mas hoje é o poder das palavras, né? Acho que um tempo atrás tinha outro nome. Tinha o CD Língua. É isso mesmo, língua, né? E aí, então, a gente acabou escutando ele novamente faz pouco tempo agora, e eu vejo quanta coisa, né? Eu profetizo. Eu amaldiçoo a minha vida, a vida da minha esposa e a vida de muitas pessoas, né? Porque a gente murmura todo dia, a gente reclama no trânsito, a gente fala mal do um, fala mal do outro, né? E isso o Senhor já me iluminou no tempo quando nós começamos na vida da igreja, e agora há pouco tempo também, né? Menos de um mês, né? E ainda eu continuo pecando. Então eu sei, assim, né, que o Senhor está mandando correções na minha vida, né? Porque eu estou sofrendo coisas naturais, assim, algumas não é doenças, né? Algumas enfermidades naturais, né? Que o Senhor tá me botando à prova por causa de que eu creio hoje, né, iluminado pelo Senhor, que é a correção do Senhor, é a vara do Senhor, né? Porque eu sei que eu tô errado e eu continuo, né? Mas a gente está com aquele pensamento carnal, né, do crente carnal, né? Eu peco agora, mas depois eu peço perdão, né? E a gente tem que, e eu vejo assim, o Senhor tá trabalhando forte na gente porque ele quer nos preparar para a volta dele, né? E o que está me chamando bastante atenção, assim, as ministrações últimas, né? Nesses últimos tempos do Flor do Rio, né? É a volta do Senhor, né? E se o Senhor voltar hoje, agora, meia-noite, né? Ele disse que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Mas vamos supor que Deus deixasse avisado, é hoje. Será que hoje eu estaria preparado? Quando eu terminasse agora o grupo familiar, ou a ministração que a gente vai participar,
E nós chegássemos em casa 9h30, 10 horas, e o senhor marcou, meia-noite eu vou vir. Mas ele não disse, né? Mas no caso, se ele falasse, né? Eu chegaria do grupo das ministrações, aí eu tenho perdão retido, eu tenho amargura, eu estou irado, aí eu vou dormir assim, e sendo que o senhor falou, né? Que vai voltar. Né? E vai que ele volte hoje. Vai que ele volte, né? Como é que eu vou estar? Então eu vejo assim, a minha negligência, muitas vezes, né? Muitas vezes não, todo dia, né? Com o Senhor. Porque ele deu o sangue dele por nós, né? E eu vejo essa minha negligência pelo o material dele, assim, de obedecer a palavra dele, né? Porque o que o irmão compartilhou, né? O banquete está aqui, né? O banquete está servido. Mas o que a gente se alimenta, né? De uma colher de arroz, uma colher de feijão, um pouquinho de massa, né? Não é que nem naturalmente. Naturalmente a gente chega no restaurante, né? E corre os olhos no buffet, né? E se maravilha, vou comer aquilo, e sai dali empanturrado, né? Mas com o Senhor a gente não faz isso ainda. Né? Então isso me constrange muito, né? Porque a gente não faz, a gente não dá esse valor para o Senhor como ele deveria, nós deveríamos dar esse valor para Ele. Isso que o Éder está trazendo é muito legal, porque eu vejo no buffet, muitas vezes a gente está acostumado a comer o feijão, o arroz, a massa, né? E aí tu chega no restaurante, tu vai procurar o quê? A novidade. Né? Aí você vai lá naquilo que você não está comendo todos os dias. Eu quero uma coisa nova, porque feijão, arroz eu comi ontem, agora eu quero comer uma coisa nova. E aí tá a Editora Vento Sul trazendo para você muitas novidades que nós já falamos aqui dos downloads, né? E aí eu pergunto e deixo aqui para você, já deu uma olhada? Já foi acessar lá? Já provou o material? Já fez a compra? Sabe como é que é? Mais do que só comprar, já sabe como instruir uma pessoa que está chegando na igreja, instruir aí, uma pessoa ter acesso a essa mesa, a novidade, o buffet, tá lá, downloads, novidade para você nesse momento. Chega lá, vou te dar agora acesso, tem o básico, né? Então agora eu te dar aquilo que tem a mais aí, mas já está chegando lá no final do buffet lá. Lá você tem mais lá para pegar. E aí dá orientação de como faz para chegar a ter acesso aos downloads da Editora Vento Sul, né? Que isso é uma bênção, né? E o Éder tem aqui uma peculiaridade também que eu acho muito legal. A família aí do Éder e da Paula, né? Então, a maioria tá chegando lá, Éder. Já tem o pai, já tem a mãe, já tem os irmãos. Como é que funciona? E tem uma tática, uma estratégia para trazer os parentes, Éder? Porque eu vejo que muitos aí sofrem com essa dificuldade. Eu aqui sou um, né? Por enquanto, o único que veio, né? De 6 irmãos, o único, né? Mas Deus sabe. Mas como nós temos aqui um case de sucesso para trazer os parentes, como é que funciona isso aí, Éder? Tem uma estratégia aí? Como é que é? Conta um pouquinho para nós, como é que se deu essa maravilha, essa bênção do Senhor aí? A estratégia que eu tenho, assim, irmãos, né? O senhor me mostrou agora mesmo, é verdade, né? É perseverar, né? Não desistir nunca. Porque nessa caminhada, nesses 6, 7 anos, né? Na vida com Jesus, agora nós estamos fechando 7 anos na vida da igreja, né? Então tá fazendo mais ou menos um ano que minha mãe e meu pai se entregaram verdadeiramente a Jesus, né? Então, foi um trabalho de 5, 6 anos, né? Que o Senhor me quebrou muito, né? Porque quando eu vim na vida da igreja, assim, né? Eu vim conhecer Jesus numa fase que eu estava assim, bastante sofrido da vida, né? Tinha perdido uma pessoa que o Senhor recolheu uma pessoa que eu amava muito, né? Então eu estava sofrendo muito. E aonde, que nem eu comentei no começo, né? Onde falavam que era bom, tinha Deus, eu estava enfiado, né? Então até em Macumba eu fui, irmãos, né? Então, porque lá ajuda, é bom, eu estava enfiado, né? E nisso um irmão que é de 2 irmãos, o irmão Milton, né? Me convidou, 2 semanas me convidando para ir, né? E eu vou ir. E não, só que eu não chegava no dia, eu sempre tinha mais trabalho na firma e acabava não indo, né? Mas um dia eu pensei, não, hoje eu vou ir. E desmarquei tudo e fui, né? E naquele dia, né, eu voltei maravilhado para casa, né? Com a palavra que eu tinha recebido, né? Porque eu fui em vários lugares, né? Muitos lugares. Não fui em todos porque eu creio que é impossível, né? Mas eu fui em muitos lugares. E em uma ministração o Senhor me iluminou como em 3 anos que eu fui em outros lugares que nunca tinham visto aquilo ali, né? Então, assim, e trazer, né, aquilo ali, e eu queria levar aquela motivação, aquela alegria que eu tinha recebido, eu queria levar para minha, no caso, namorada na época, né?
E para minha mãe, para meu pai, para minhas irmãs, né? Eu queria levar para eles, né? E até hoje eles contam, né? Que eu não levei a igreja para eles, né? Eu joguei eles na igreja, né? Eu insisti no começo, né? Insisti. A minha irmã, no caso, né? A da do meio, ela veio, né? Ela veio e permaneceu um tempo, né? E hoje tá indo, né? Tá engatinhando ainda, né? Mas o meu pai e minha mãe foi mais sofrido, né? Porque eu li muito aquela palavra de Ezequiel 33, que diz, né? Do atalaia que conhece a palavra e não avisa o povo que vai vir, né? Vai vir a lâmina do Senhor, a correção do Senhor, e não avisa o povo, vai ser cobrado dele o sangue daquelas pessoas, né? E eu tinha muito temor daquela palavra, tenho ainda, né? Então eu queria forçar eles a entender aquilo ali, né? Entender tudo o material, né? Entender a igreja, as ministrações. Só que eles não vinham. E aquilo ali, o Senhor me quebrou, né? Porque o Senhor fala que é sem impor, é sem forçar, é sem oprimir, é sem agredir. Então eu estava fazendo a obra com a minha força, né? Então depois de 3 anos, irmãos, 3 anos, né? Eu larguei de mão. Porque a parte aquela de Ezequiel 33 eu já tinha feito, né? Já tinha levado, amém. Aquele peso, né? O Senhor me tirou, né? Não digo tirou totalmente na época, né? 3 anos atrás. Mas depois, hoje, né? O Senhor já me tirou esse peso. Porque Ele já fez a obra, né? Então, a partir dos 3 anos depois que eu larguei de mão, né? Que pronto, agora não falo mais nada, é isso, né? O Senhor fez a obra. Aí, quando o Senhor faz, a coisa abre, né? Então, depois de 3 anos, né, o Senhor foi fazendo, eu fui vendo, né, gradativamente, né, o Senhor abrindo os olhos deles, né, para eles enxergar essa luz, né, e glória a Deus que hoje eles estão na vida da igreja, né, tenho 2 irmãs minhas, né, que estão vindo, né, ainda falta uma, em nome de Jesus, mas vai vir, né, glória a Deus, e assim o resto da família, em nome de Jesus, né, e o principal, né, irmãos, assim, é o testemunho que a gente dá, né, não só a palavra, a gente impor as coisas, né, dizer que não pode, né, mas eles ver o testemunho na gente, essa diferença na gente, né? Claro que eu erro muito, a gente erra muito na frente né, eu e minha esposa, a gente erra muito na frente das minhas irmãs ainda, né? A gente discute, briga muitas vezes, né? E isso elas veem isso, né? Então, mas é o testemunho, né? É o mal ou o bom, né? Então é isso que o Senhor vai ganhar, né? Como tinha uma palavra que eu conheci também, uma frase, né? As palavras ensinam, né? Mas os exemplos arrastam, né? Então é o exemplo, é o testemunho, né? Que vai fazer a diferença. E é esse testemunho que o Senhor quer de nós. Amém. Amém? Que maravilha! Então já viu a estratégia perseverança, né? E fé. Tem que ter fé que vai dar certo e tá aí. Hoje a gente vê aí o pessoal chegando. Que benção, né, Paula? Poder ter os parentes tudo aí. Olha, quero agradecer aqui o Éder, a Paula, por participar com a gente aqui do programa De Bem com o Pão. Agradecer a você aí, sempre conosco, parceria, né? Então, tamo aí. Vamos aqui fazer o nosso tchau aqui, né? De Bem com o Pão, beleza? Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.